E nós vamos, amados, abrir nossas Bíblias no texto já anunciado ou projetado, Mateus, no seu capítulo 27. Tome a sua Bíblia, abra, por favor, no capítulo 27 de Mateus, versículos 27 a 35. Portanto, Mateus, capítulo 27, versículos 27 a 35. Senhor Deus, ilumina nosso entendimento para a Tua bendita palavra. Abra nosso coração para recebê-la de bom grado. Nos dê humildade para aplicá-la, para obedecê-la naquilo que for necessário em cada um de nós. Senhor, abençoa este Teu servo, que está aqui para falar da parte do Senhor aos Teus filhos que para isto aqui estão. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Os versículos 27 a 35 nos diz assim: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo-lhe, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Os irmãos podem se assentar? E nós vamos hoje, à luz dessa palavra e outros textos da Bíblia, estar falando sobre esse tema que é proposto para nós nessa noite. Carregando a cruz mais leve. Para os mais novos na fé, o contexto, ou seja, o antecedente ao que nós lemos aqui, ele fala sobre o momento em que Jesus se preparou para ele, o momento em que ele seria entregue por nós, os pecadores. Então ele foi para o Getsêmani e ali ele orou fervorosamente ao Senhor que lhe sustentasse para aquele momento. Logo após chegou, os guardas o prenderam e o levaram então para o sumo sacerdote Caifás, e de Caifás o levaram ao Sinédrio, o tribunal dos judeus, ou o STF dos judeus, vamos assim dizer, e posteriormente a Pilatos, já com a sentença apontada. Crucifica-o. E colocaram lá. Pilatos era, como creio que todos sabemos, o governador romano na região ali da Palestina. Então Pilatos, todos conhecemos também a história, ele não via culpa em Jesus. Ele, aliás, ele tentou alguns artifícios para tentar tirar a responsabilidade dele. O evangelista Lucas é o único que narra dessa forma. Pilatos ficou sabendo que Herodes, que era governador da Galileia, estava de passagem por Jerusalém.
Então ele enviou Jesus lá a Herodes para ver o que se poderia Herodes assumir a responsabilidade de inocentá-lo ou condená-lo, já que Jesus também nasceu na Galiléia. Mas sabemos nós, pela narrativa de Lucas, que também Herodes não quis, devolveu Jesus para Pilatos. Isso é problema teu. Então, Pilatos não teve outra alternativa que não fosse, então, soltar um criminoso totalmente comprovado dos seus crimes, chamado Barrabás, para crucificar o Senhor Jesus. Então, esse é o contexto aqui. Quando nós falamos de cruz, meus irmãos, a cruz, ela é símbolo de sofrimento e de dores e de morte. Então, todas as vezes que nós vemos uma cruz, nós sabemos que ele era um instrumento de sofrimento, de torturas até a morte. Mas nós também devemos ver a cruz como antecedente daquilo que precisa ser morto, daquilo que precisa morrer. Apesar de toda a compaixão, a indignação do nosso coração, Jesus precisava morrer. Não por ele, mas por nossa causa. Não é isso mesmo, meus irmãos? Se ele não tivesse ido àquela cruz, nós não teríamos nenhuma esperança de uma eternidade com o Pai. Nós não seríamos justificados dos nossos pecados. Por isso a cruz, ela se torna, nessa visão, o antecedente da morte de tudo aquilo que necessita morrer. Nós vamos entender isso mais para o final da nossa exposição. E eu quero, então, estar partindo aqui com os irmãos, compartilhando com vocês duas proposições que esse texto nos leva a entender com mais profundidade. Nós vamos falar aqui sobre a nossa cruz pessoal, mas vamos falar também sobre a cruz de Jesus. Então, essa é o dito do Espírito de Deus que eu transmitisse aos irmãos essa palavra. Então, o primeiro pensamento que nós vamos estar aqui juntos é a nossa cruz pessoal, né? O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer isso, a cruz? Cruz é símbolo de sofrimento e de morte. A nossa cruz pessoal, eu entendo que ela se inicia a partir da nossa concepção. A partir do momento que um óvulo masculino e feminino se fecundam e gera um ser, aquele ser já tem uma cruz para si. E os irmãos vão me entender melhor, porque mesmo no ventre materno, aquele ser ainda tão infanto, ele já começa a sofrer os estímulos externos. E por que não dizer sofrer mesmo? Todos nós temos conhecimento que muitas gravidezes são reclamadas, são penosas, são reclamadas de todo tipo de forma. E será que esse feto não tem acesso a essas coisas? Será que esse feto não observa ali, ou talvez uma mãe apreensiva, sem saber o que fazer com aquela criança? Uma mãe que esteja pensando, por que eu fui fazer isso? Tudo isso são estímulos externos que esse ser tão infantil pode estar enfrentando. Sem contar, meus irmãos, muitos desses seres, já vivos, perfeitos, não conseguem vir a esse mundo, porque a sua vida é interrompida lá no ventre da sua mãe, de forma criminosa, por ferramentas afiadíssimas que o arrebenta, tira os pedaços dele, e que nós delicadamente chamamos de aborto. Então isso é uma cruz, que inicia-se exatamente lá no ventre
de onde todos nós viemos. Um nascimento de rejeição, um nascimento indesejado. Mas, meus irmãos, isso se configura na insatisfação, diria aí, de quase todos os que chegam ao mundo. Qual é a primeira manifestação do neném quando chega no mundo? Eu não vi nenhum que não fosse choro. Abre a boca a chorar. Será por quê? Né? É uma mudança muito brusca de ambiente, aonde ele está ali totalmente tranquilo, sereno, sem saber se é dia ou noite, alimentando-se e tudo mais. E de repente olha e vê seres como nós na frente dele. Ele assusta. Enquanto a mamãe não faz aquele carinho, aquele aconchego, ele não aquieta. Enquanto ele não acha ali os seios da mamãe para alimentar-se, ele não se acalma. Então essa diferença brusca já é uma cruz que se carrega aos recém-nascidos, eu creio assim, vejo assim. Isso se desenvolve ao longo das nossas existências. Em cada etapa da nossa vida, nós temos uma cruz. Nós temos momentos de grandes dificuldades e lutas na nossa vida. Por exemplo, o desenvolvimento dessa cruz pessoal, ele ocorre através, por exemplo, de um caráter invasor no ser humano. Deus nos criou com um caráter dele, de eternidade, de natureza de eternidade, de pureza, de mansidão, de amor, de obediência, de fidelidade. E nós chegamos nesse mundo, queiramos ou não, já com um caráter injetado em nós. Não o caráter da criação, mas o caráter do nosso pai pecador chamado Adão. Alguém escapa disso, irmãos? Não. Alguém procurou por isso? Não. É um caráter invasor. Queira ou não queira, você vai nascer pecador, desobediente, que vai ter dificuldade de acreditar que foi Deus que te criou, que é Deus que te sustenta, que você vive pela graça dele. Porque nós recebemos involuntariamente um caráter mau, invasor, imposto sobre todos nós. Isso é cruz. Isso é cruz. Paulo apóstolo fala sobre isso, né? O que eu quero ser, isso eu não sou. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Se referindo, ele tinha uma vontade enorme de ser totalmente fiel, obediente a Deus. Mas ele não conseguia ser absolutamente nesse padrão que ele queria. Por quê? Por causa desse caráter que foi injetado nele involuntariamente. E esse caráter, irmãos, ele é sempre voltado para o mal. Eu não creio que o homem possua a malignidade como algo natural na sua vida. Ela é imputada nele de forma invasora. Por exemplo, irmãos, essa cruz, isso também é uma cruz. Nós sabemos que sou um mau caráter. Isso pesa no nosso coração, no nosso lado que tem o Espírito, que tem as coisas do Pai Celestial. Por exemplo, ele também se desenvolve mediante práticas inadequadas, malignamente em nós implantadas. Quantas práticas inadequadas nós observamos que nós vamos crescendo e elas vão surgindo em nós, porque nós tivemos um caráter que nos invadiu e ele alimenta, ele faz com que aconteça em nós práticas inadequadas
que foi malignamente implantada em todos nós. E ao longo da existência da humanidade, essas práticas estão se diversificando. Elas estão ficando mais, como fala, sofisticadas. Porque o homem, com essa natureza, com esse caráter mal injetado nele, ele quer sempre novidades. Seja na área, de todas as áreas da sua vida, ele quer coisa nova. Ele não se satisfaz com aquilo que ele tem atualmente. Se ele tem uma namorada, ele quer ter outra também. Se ele tem uma esposa maravilhosa em casa, ou um marido maravilhoso, passa para aquela cabeça, mas eu estou cansado disso. Não se assustem, irmãos. Isso é involuntário em nós. Está aí. Isso é uma cruz para nós. É a nossa cruz, que nós precisamos carregá-la, mas com a ajuda do Todo-Poderoso. Ninguém foge dessa cruz. Por exemplo, os sofrimentos oriundos exclusivamente dessas práticas. A maioria dos sofrimentos da humanidade são advindas de práticas inadequadas do próprio homem, que sabe que o cigarro dá câncer, que vai matá-lo no final sem respiração, sem força de reação, que sabe que o álcool vai o tornar um dependente, vai o tornar um homem inadequado, um sujeito intolerável, transtornado, que sabe que a cocaína, o crack e tudo mais vai levá-lo para o mesmo lugar. Se ele não morrer daquilo, ele vai morrer, talvez, de um tiro de alguém. Então, essas práticas nos promovem tudo isso. Isso é cruz. Chega o final da noite de um fumante ou de um alcoólatra, no seu momento de sobriedade, de um viciado em outras drogas, ele pensa, será que amanhã eu estarei vivo? Ele não consegue ter um sono absolutamente tranquilo. Então, isso são consequências dos nossos hábitos adquiridos. É só você ler na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, que narra tudo isso que o homem deixa de glorificar a Deus com boas atitudes por causa dos vícios da sua carne, por causa da dependência de novidades na sua vida. Hoje nós vivemos um momento horroroso da humanidade, onde as famílias estão sendo destruídas. Por quê, meus irmãos? Porque os homens, acontecendo como diz lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia está dizendo isso, não é só o pregador, que chegará o tempo em que o homem vai querer casar com outro homem. E vice-versa, a mulher com outra mulher. E, por consequência, as famílias vão diminuindo. O tempo em que nós vamos ficar uns tempos juntos para ver se dá certo. Se não der, tchau e benção. Desculpe aqui a expressão grotesca. Mas só que nesses relacionamentos sempre surge alguma coisa a mais. Às vezes uma criança que não pediu para ser gerada. E foi gerada nessas aventuras loucas que os nossos moços estão fazendo hoje. E moças. A irresponsabilidade de uma paternidade. De um relacionamento sexual fora dos padrões de Deus. Porque Deus criou homem e mulher para isso. Mas para que façam esse relacionamento, é preciso que seja respaldado também por aquilo que Ele criou como chancela para o homem e a mulher se possuírem, que se chama matrimônio, os sagrados laços do matrimônio. Então, nós não podemos, isso tem consequências. Isso é cruz, irmãos.
Isso é sofrimento. São consequências que não se apagam com dias. Elas ficam marcadas. Romanos capítulo 1. Vamos então fundamentar isso na Bíblia, meus amados. Romanos capítulo 1. Na sua casa, abra sua Bíblia, por favor, porque você precisa conferir que o pregador pregou isso aqui e não foi da cabeça dele não, tá? Versículo 19, versículo 18 e 19, capítulo 1 de Romanos, 18 e 19, o Thales já projetou, você que não tem a Bíblia nesse momento, diz assim: a ira de Deus, ou seja, o poder corretivo de Deus, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O homem sabe que está errado, esconde a verdade e pratica a injustiça. E o verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O próprio Deus se revelou ao homem essas coisas. E elas continuam sendo reveladas pela pregação da palavra. E o texto diz, porque o próprio Deus manifestou, revelou essas verdades ao homem que ele criou à sua imagem e semelhança. E aí mesmo no capítulo 1, nós falamos aqui da revelação de Deus, que o homem deixou essa revelação de lado e abraçou a injustiça. E por causa disso, olha os irmãos, a partir do versículo 28 desse capítulo 1 mesmo, 28. E por haverem, evidentemente nós, os seres humanos, desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, que não convém o ser humano praticar. É assim, eu revelei para vocês, vocês querem fazer? Então façam. O texto diz exatamente isso: por haverem desprezado o conhecimento, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental para o mal. E o versículo também, número 26 e 27. Não, desculpe, 28, 29 até o 32. Tá. 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Que coisa terrível, irmão. O homem, se estivesse usando a sua inteligência, como tem muitos fazendo, graças a Deus, para usar coisas boas para o seu semelhante, mas ele também pode usar a sua inteligência para ser inventor de mal. Vocês têm visto isso por aí hoje, irmãos do mundo? Como tem inventador de mal por aí? Está cheio. E com cara de bem. Continuando aqui. Desobedientes aos pais. Temos notado algum filho desobediente aos pais aí, irmãos, ou não? Não precisa responder, não, tá? Pelo sorriso dos irmãos, eu acho que nós concordamos com a Bíblia. Nós estamos vivendo tempos em que filho não mais chama pai de Senhor. É de você. Que o filho não chega mais perto do pai para pedir: abençoa-me, papai. E muitos às vezes faz, e o pai fala: até logo, até amanhã, boa noite. Isso não está certo não, tá, irmãos? Porque nós devemos abençoar nossos filhos e ensiná-los a estender a sua mão para pedir a bênção do papai. Essa cultura maligna do mundo hoje é que está implantando esse negócio do até logo, até amanhã, bom dia.
Os meus filhos falam bom dia para mim, eu falo, Deus te abençoe, meu filho. Aí na próxima ele bota a benção. Benção, pai. É isso aí. Mas tem que fazer, irmãos. Assim é a ordem natural das coisas. Então, isso são filhos desobedientes. Os irmãos têm visto aí os filhos comandando as decisões dos pais? Temos. Está acontecendo. Isso é bom para o nosso filho ou mal? Isso é mal para os nossos filhos. Porque os nossos filhos precisam ser ensinados nos limites. E isso é missão nossa. Não é da professora da escola, não é nossa, é de papai e de mamãe. Você não quis gerá-lo? Então, sinta-se na obrigação de educá-lo para ser um cidadão de bem, não um inventor de mal nesse mundo. Então, a Bíblia diz que filhos obedientes terão uma longa existência. Não é esses termos que eu estou lendo, mas para a gente entender aqui. Não é isso que diz a Bíblia, meus irmãos? Exatamente. Os filhos tornam-se desobedientes porque nós não colocamos eles nos trilhos. É por isso aí. Filho paparicado. Filho que não sabe quanto custa aquilo que ele consome. Filho que não sabe quanto custa um tênis da Adidas. E o primeiro arranhadinho que dá nele, ele quer outro. Não, agora eu quero é da... Como é que chama outra marca famosa? Da Nike. Eu quero a Nike. No final, você olha uma casa aí, tem mais sapato do que panela. Né? Fica difícil. Por quê? Né? Então, é isso aí. É inventores de mal. Nós estamos prejudicando aqueles que nós amamos em deixar de corrigir. Isso é a cruz que nós carregamos. É a nossa cruz. É nossa, não é de ninguém. E o texto conclui, né? Desculpe aí, verso 32, né? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, não tem afeição por nada, quer morrer, morre, e sem misericórdia. Isso é o fruto daqueles que desprezam a grandeza que Deus lhes revelou, e a ira de Deus, então, recai sobre isso. Deus os entrega à própria concupiscência. E eles praticam essa listagem aqui. E eu concluo com o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, ou seja, o que Deus diz sobre as pessoas que praticam isso, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bate palmas, vibra. Sabe essa palavra que aprova, irmão? Sabe o significado dela no original? É aqueles que estimulam para satisfazer, estimulam o ser ao pecado para satisfazer a si mesmo. São as redes GS que tem por aí, que burilam o caráter dos jovens, das pessoas, para praticar o mal. E parece que eles vibram com isso. São os influenciadores hoje da internet, que vibram quando ele consegue convencer um jovem de pegar uma arma e de ir numa escola e matar lá 5, 6 pessoas. E dar uma facada na professora. Então, está aqui, exatamente o que diz aqui. Não só fazem, mas também aprovam, ou burilam, faz com que as pessoas assim procedam. Nós somos trabalhados para isso, irmãos. Satanás usando poderosas ferramentas para tornar mais pesada a nossa cruz. Mas ela é nossa. E eu posso carregá-la sem muitos adereços, ou eu posso deixar que adereços vá sobre ela. Ninguém vai carregar a minha cruz, e nem a sua. Agora, que a responsabilidade de que ela não fique muito pesada dos adereços malignos do mundo, é eu e vocês. Isso eu não quero para mim. Isso eu não quero para mim. E a nossa cruz vai ficando mais magrinha, né? Igual eu. Bom,
Finalmente, eu quero ver com os irmãos aqui, nesse primeiro ponto da nossa cruz, o peso da cruz que temos que carregar para que Jesus nos cure de tudo isto. Vou repetir aqui porque é fundamental para o entendimento dessa pregação. O peso da cruz que nós temos que carregar, Jesus está verificando. Você está carregando a cruz que você tem que carregar? Então eu vou te salvar. Por isso que eu falei para vocês, que a cruz é o antecedente daquele que precisa morrer. Esse homem que existe em mim, existe em todos, que vive carregando a sua cruz de adereços indesejáveis, esse homem precisa morrer e dar lugar a outra vida. Mas ele só consegue essa morte para a vida quando Jesus o aprova, para recebê-lo, para curá-lo de tudo isso. E qual é o preço que Jesus nos aponta, nos ensina? O que é que nós temos que fazer para isso? Lucas capítulo 14, lá na sua casa abra, Evangelho de Lucas capítulo 14. Versículos 25 a 27. Lucas 14, 25 a 27. É a cruz que nós temos que carregar para sermos curados de todas essas mazelas que Romanos nos mostrou. Diz assim: grandes multidões, verso 25, o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não está dizendo aqui Jesus que nós devemos aborrecer nosso pai, nossa mãe, desobedecer, não. Está dizendo aqui o seguinte: se o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, for o empecilho para que eu confesse Jesus como meu Salvador, eu não amo Jesus. Eu não sou digno de ser o seu discípulo. Mas o pior inimigo que nós temos aqui, para nos impedir de carregar essa cruz que Jesus aprova para nos curar, está no final do versículo 26. E ainda a sua própria vida. Irmãos, como o homem ama a sua vida adâmica. E como ele agarra-se a ela. Como ele reluta em deixá-la para que surja uma outra vida nele que Jesus tem para lhe oferecer. Então é isso que o texto está ensinando aqui de Jesus. Esse não pode ser meu discípulo. Nós não podemos viver entre nós e Jesus, nós só podemos viver em Jesus, irmãos. A vida que Ele tem para cada um de nós, os seus desígnios, os seus propósitos. Mas é preciso que esse homem, as minhas cruzes lá, sejam carregadas. E o verso 27 diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É a cruz que nós temos que carregar para que Jesus nos cure, nos salve. Eu queria ver também o verso 27, eu acabei de ler, né? Tá certo, ok. Mas eu quero ainda ir a Lucas, capítulo 9, volta para mim aí ao capítulo 9, por favor. 9, versículo 23 e 24. Aonde Jesus esclarece mais ainda. Lucas 9, 23 até o 24. Jesus dizia a todos:
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E o verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, o que acontece, meus amados? Esse salvará. O que está dizendo o texto? Meio complicado? Não é complicado não, irmãos. Olha só, todo homem que deseja preservar e salvar a vida que ele trouxe do ventre da mãe dele, vai perder essa vida. Ele vai para um túmulo, o seu espírito vai maculado para um lugar de sofrimento eterno. Agora, todo aquele que decidir perder a sua vida, que veio do ventre, para dar lugar à nova vida em Jesus, esse a salvará. Faz sentido para os irmãos? Não, claro que sim. Está certo? Mas para isso é preciso que nós nos neguemos a nós mesmos. E como é difícil. Ô, irmão José, está em controle? Ok. Mamélia, obedeça a sua netinha, filha. Isso, vai com Jesus, minha irmã, prezada irmã, e as queridas netinhas. Meus irmãos, vamos lá. Fechamos aqui. Essa cruz é nossa. Então não arqueie diante dela. Não desista, mesmo que ela esteja muito pesada. Enfrente-a com fé no Senhor Jesus. Enfrente carregando a sua cruz, seja qual for, para caminhar para Jesus. Porque aí nós vamos entender que há uma cruz. O segundo ponto aqui para nós concluirmos, que há uma cruz que nós não podemos, nunca poderíamos ter carregado. A cruz que não podemos carregar. É exatamente a cruz na qual Jesus se ofereceu por nossos pecados. Eu cheguei lá com a minha cruz bem levinha, mas eu já estava arqueado, eu já estava me desfalecendo com aquela leve cruz. Mas aquela cruz que Jesus tomou por mim, jamais eu poderia tomá-la. Ninguém de nós poderia ir àquela cruz por nós mesmos. Jesus foi por todos nós. Mateus capítulo 27, aqui mesmo onde nós estamos, aí no texto inicial, nos fala da pesada cruz que nós não podemos carregar. É a partir do versículo 32, do capítulo 27 de Mateus. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Uma rápida explicação aqui, irmãos. Jesus não suportou aquela cruz. Normalmente, os condenados à cruz, eles carregavam a parte transversal ou a parte horizontal da cruz, que era um peso razoavelmente leve. Mas Jesus tinha sido tão espancado, tão maltratado, que ele já estava num estado de não aguentar mais se mover. E aqueles homens viram pelo menos isso, e aí passava um homem da Cirinéia, do norte da África, e obrigaram ele, você leva essa cruz para esse homem. Então, essa aqui está a realidade do texto. Bom, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira ou da morte, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Aqui está a cruz, irmãos, que nós não poderíamos ter carregado nunca, porque nessa cruz só tem lugar para aquele homem que passou por essa terra
sem conhecer o pecado. E lá pendurado naquela cruz, ele tinha dito, em João, no capítulo 12, 32, que no momento que ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a si. A si, não a cruz, tá, irmãos? Porque hoje é uma onda aí de pregar uma cruz e botar uma cruz. Nós não temos que atrair o homem para a cruz, que é de Jesus. Nós temos que levar o homem a ser atraído pelo elemento que está na cruz, que é Jesus. E o versículo 34 diz que eles tentaram entorpecer Jesus. Quando nós lemos aqui vinho com fel, é um tipo de entorpecente, um narcótico, que se usava para os crucificados criminosos, que às vezes, se não houvesse ali uma intervenção, sofria 2 dias até ter a sua vida esvaída. Muitas vezes quebravam-lhe as pernas para que o peso aumentasse e ele se arrebentasse, mas Jesus não quis tomar aquele entorpecente. Ele quis sentir todas as dores que ele precisava sentir por minha causa e por causa de vocês e por causa do mundo. Pelas suas feridas, nós fomos o quê? Sarados. Mas nós chegamos lá com a nossa cruz, aos pés dele. Jesus, eu estou para morrer, mas salva-me, por favor. Então é isso que nós temos que carregar. Então a cruz na qual Jesus se ofereceu por nossos pecados. E essa oferta de Jesus foi perfeitamente aceita pelo Pai, por causa do que eu já falei para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, explica isso. Nós estamos concluindo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Abra na sua casa aí, por favor. Que nós vamos entender que naquela cruz nós não podemos carregar. Por quê? 5:21 de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, meus irmãos? Justiça de Deus. Quem é aquele que não conheceu o pecado? É o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Quem é que fez com que seu Filho Jesus se enchesse de pecados? Não dele, mas nossos. O Senhor Deus. E ele então se ofereceu naquela cruz. E aquele sacrifício foi, sim, de um cordeiro puro, limpo, obediente, fiel ao Pai, desde o início da sua vida até o último suspiro daquela cruz. Por isso, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Foi digno de o Pai liberar o perdão que eu e todos os homens precisamos nesse mundo. E existe um texto de Apocalipse, num determinada narrativa de João, que ele chegou um momento em que foi-lhe apresentado um livro todo selado, lacrado, escrito por dentro e por fora. E que João olhou para os lados e não via ninguém com a dignidade de abrir aqueles livros. E o texto diz que João chorava, mas será possível que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra existe alguém que seja digno de abrir esse livro que está na mão do Senhor, do Todo-Poderoso? Vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 5. Mas lá, de repente, aqueles anciões disseram para João: existe sim um que é digno de abrir o livro que narra as pragas, ou seja, a justiça de Deus no momento das tribulações finais do mundo. Apocalipse 5, a partir do 4, tá? E eu chorava muito, a narrativa de João,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, meus irmãos, aquele homem que foi tomado por aqueles soldados e foi despido das suas vestes e foi colocado nele um manto escarlate, que era tipo de uma capa de meia tamanho, em que os monarcas, os reis, os generais usavam nos momentos de solenidades. Aquele homem que recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos, aquele homem que recebeu um pedaço de cana ou de bambu em sua mão, como se fosse um cetro de majestade. Tudo isso simbolizava a humildade do verdadeiramente Rei Jesus. Porque aquela coroa foi trocada, foi tirada, aquele cetro que era um mero bambu, que os guardas usaram para bater nele, foi tirado. E aquele manto escarlate, que envaidece, são as capas pretas, hoje não é escarlate, é preta, né? Exatamente, é mais ou menos aquilo. Que envaidece, coloca o homem como rei. Isso não foi aceito por Jesus. Porque ele tem a coroa da glória. Ele tem o cetro da vitória. Ele tem o cetro do poder. Ele tem as vestes celestiais. Pode ver que depois eles tiraram tudo isso. Mas aqueles homens que pensavam que estavam escarnecendo, eles estavam, na verdade, numa narrativa da grande verdade. Ele é Senhor, Ele é Rei. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Que nós, os homens, o crucificamos naquela cruz. Porque era necessário que assim o fosse. Então, meus amados ouvintes, irmãos em Cristo, nós concluímos com 3, 4 aplicações para nós. Nós vimos aqui hoje que a nossa cruz pessoal é suportável, seja qual for. Ela não vai passar, não será mais pesada do que além da sua resistência humana, assim diz a Bíblia. 2, vimos que ela é o símbolo do que precisamos suportar para chegarmos a quem? A Jesus. É a cruz mais leve. Essa nossa cruz é leve. 3, vimos que a única cruz que não poderíamos carregar, Jesus o fez por nós. E conclui, uma pergunta para todos nós. Qual é a nossa resposta ao apelo que Jesus fez lá do alto, entre o céu e a terra, pendurado, pregado numa cruz? Que ele tinha dito em João 12, 32, que eu falei, não foi? Exatamente, isso. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Você já foi atraído para Jesus? Ou quem sabe nós estamos ainda portando uma cruz no peito, na nossa igreja, uma cruz grande? Nós temos que ser atraídos para o Cordeiro que foi imolado naquela cruz. Porque ele tem o perdão de Deus para os seus pecados. Ele lava-lhe com o seu sangue. E ele faz exatamente o apelo final.
quando ele estava lá nos últimos momentos, instantes da sua vida, na sua oração ao Pai, ele pediu por todos nós, a humanidade. Vamos ler isso, Thales, por favor? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E o 34, contudo, Jesus dizia: Pai, vamos ler juntos? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele orou por nós, para que o Pai nos perdoasse. Mas para que isso aconteça, você precisa ser atraído para Ele. Isso é uma decisão de ter Jesus como seu Salvador e Senhor. Não é meramente um aceitar Jesus, não. É elegê-lo, é tê-lo como seu Salvador e Senhor. É morrer para o velho homem, para dar espaço ao novo homem que Deus tem para a sua vida, para você viver. Uma cruz leve, uma cruz não tão pesada. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o que ele faz conosco? Eu vos aliviarei. E lá no texto conclui: e encontrareis descanso para quê? Para a alma ou para o corpo? Para a alma. Nossa alma anda cansada, irmãos, de praticar pecados. Nossa alma tem ferido nosso espírito de tanto pecado que se comete nesse mundo. Ela precisa descansar disso. E ela só será descansada disso se você aceitar esse convite de Jesus: vinde a mim. E lá ele conclui o texto: tomai sobre vós o quê? O meu fardo, porque ele é suave e leve. O fardo de Jesus é leve. Às vezes eu ouço alguém dizer: ser crente não é fácil, não. Mas é uma expressão boca de crente. Porque quando nós vamos a Jesus, nós tomamos o fardo dele para nós. E ele diz que é um fardo suave e leve. Não é aquele que ele carregou para nós na cruz. Você já está com esse fardo leve de Jesus sobre a sua vida? Então essa é a pergunta que eu tenho aqui para deixar para vocês. E eu quero que você feche os teus olhos e ore comigo neste momento. Lá na sua casa, da mesma forma. Deus Todo-Poderoso, nós estamos, Deus, carregando as nossas cruzes por este mundo, porque não temos como evitar. Ela está predestinada a todos que passamos por este mundo. Mas a cruz que nós não podíamos carregar, Jesus carregou por nós e sofreu os horrores das suas dores para nos justificar diante do Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe os meus ouvintes, para que eles entendam isso e respondam a Jesus: sim, Jesus, eu te peço que me justifique dos meus pecados. Senhor, eu oro por isso ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados, lá na sua casa também. Hoje é o dia de você dizer isso para Jesus, que Ele deve, que você quer que Ele perdoe os teus pecados, que você quer que o velho homem que até então existiu em você morra, para dar lugar a um novo homem em Cristo Jesus? Se você aqui no templo não fez essa decisão ainda, por fé, não por apelo de pastor, por fé, eu quero te convidar a fazer isso. E se você lá na sua casa também não fez, da mesma forma eu te convido. Porque hoje é o dia da salvação. O dia que nós ouvimos o convite de Jesus: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Alguém aqui gostaria de tomar a decisão? Levanta a sua mão bem alto. Vamos orar juntos. É a cruz. Amém.
Deus abençoe. O Ivan está confirmando aqui. Você precisa tomar a sua cruz e ir a Jesus, meu irmão querido. Tá? E deixar o que está te atrapalhando a viver uma vida cristã. Vem cá, Ivan, vamos orar. Alguém mais gostaria de vir para orar com o Ivan? Pode vir. Confirmando a sua decisão? Pode vir. Alguém mais? Nós temos um dia que dá esse passo. O Ivan já deu algum tempo atrás, mas o inimigo anda querendo arrastá-lo para longe de Jesus. Seu Ovelino está confirmando essa decisão aqui hoje. Vem cá, meu prezado irmão. Vamos orar juntos. Alguém mais, meus irmãos? Deus Todo-Poderoso, aqui estão estes teus servos, que nesse momento clama a Jesus. Eu estou aos teus pés, Jesus. Alivia os meus fardos e justifica-me dos meus pecados. Senhor, eu te peço que faça isso segundo a fé do coração desses amados. Que o Senhor abençoe o Ivan, para que ele possa, Deus, entregar para Jesus tudo aquilo que o tem afastado dele, para que ele continue a ser um novo homem, totalmente liberto daquilo que o afasta do Senhor. Te peço por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Sovelino, o senhor confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Confesso. Confesso, sim. Aceita o seu Salvador? Eu tô seguindo aqui, tá? Tô seguindo. Tá? Ivan, você faz uma proposta de deixar o que te atrapalha Vou diante de Deus? diante de Deus. Amém. Deus te ouça. Até quarta-feira, meus irmãos.